Mas não é só no campo da formação de professores, nem só no campo da formação profissional em geral, que a supervalorização do conhecimento tácito gera seus efeitos negativos. Esse tipo de conhecimento, o conhecimento tácito, vem ocupando um lugar cada vez maior nos currículos escolares. De início no interior do ensino dos conteúdos clássicos. Então, trabalhando os conteúdos clássicos, foi se colocando cada vez mais a presença do conhecimento tácito. Veja, por exemplo, a questão da tal da etnomatemática no ensino de matemática. Depois, os conteúdos clássicos foram sendo deslocados e cada vez mais assumindo uma posição secundária, periférica nos currículos, dando lugar a temáticas, a assuntos, a tópicos, enfim, áreas que estão muito mais ligadas ao conhecimento tácito, ao conhecimento cotidiano, do que a ciência, a filosofia ou as artes. Se o conhecimento mais valorizado na escola passa a ser o conhecimento tácito, cotidiano, pessoal, então o trabalho do professor deixa de ser, obviamente, o de transmitir os conhecimentos mais desenvolvidos e ricos que a humanidade venha construindo ao longo de sua história. O professor deixa de ser um mediador entre o aluno e o patrimônio intelectual mais elevado da humanidade e passa a ser meramente um organizador de atividades que promovam o que alguns chamam de negociação de significados. E o termo negociação não me parece que seja aí casual. Negociação de significados construídos no cotidiano dos alunos. O professor passa a ser um intermediário nessa negociação. Mesmo quando os projetos surgidos nas atividades escolares demandem algum tipo de conhecimento proveniente da ciência, das artes ou da filosofia, o que acaba articulando esses conhecimentos é o objetivo da formação de habilidades e competências requeridas pela prática cotidiana. No item seguinte desse texto, eu discuto a seguinte questão: pode existir uma cultura humana universal? Essa discussão, eu sei que não é possível de fazê-la em toda a sua extensão e profundidade no espaço de um texto, nem mesmo de uma palestra, mas ela é uma discussão essencial para nós na educação, porque, com frequência, os educadores acreditam que só tem duas opções na sua frente. Ou eles aderem a uma perspectiva etnocêntrica, ou seja, uma perspectiva que só valoriza o conhecimento produzido, por exemplo, na sociedade ocidental, europeia ou hoje em dia mais norte-americana, né? Então, só valoriza o conhecimento produzido na sociedade ocidental, branca, etc. Então, um conhecimento caracterizadamente etnocêntrico. Ou então teria que adotar uma perspectiva multiculturalista, do relativismo cultural. Não existiriam outras opções, ou etnocentrismo ou relativismo cultural. Ou uma visão ingênua de uma cultura humana universal já existente e já plenamente elaborada e não passível de crítica, ou a visão de que não existe, nunca existirá uma cultura humana universal e que sempre existirão culturas no plural. E que o universo cultural humano sempre será fragmentado em muitas, e eu diria até quase infinitas culturas. Pois eu afirmo que na perspectiva marxista não é nem uma coisa nem outra. Nós não precisamos, na perspectiva marxista, escolhermos entre o etnocentrismo ou o relativismo cultural. Por quê? Porque a perspectiva marxista analisa o processo histórico de construção da cultura humana como um processo que é, sim, contraditório. Agora, afirmar que as ciências têm se desenvolvido não significa ignorar que elas têm se desenvolvido sob o comando da lógica do capital. E que, por estarem sob o comando da lógica do capital,
As contradições da sociedade capitalista também se fazem presentes no campo das ciências. O conhecimento científico não está isento em absoluto de contradições, de lutas. E essas contradições e essas lutas fazem com que a ciência, que poderia ter uma feição muito mais universal do que tem, ainda tenha traços muito presos a circunstâncias específicas demandadas pela burguesia, pela classe dominante e, para ser mais exato, pela lógica de reprodução do capital. Mas, ao mesmo tempo, a ciência também contém os elementos necessários, ou uma parte dos elementos necessários para a emancipação da humanidade. A humanidade não se emancipará do capital sem se apropriar da ciência e sem colocar a ciência a serviço de todos os seres humanos e não mais a serviço da lógica reprodutiva do capital. Quero eu então dizer, e o mesmo raciocínio posso fazer em relação à arte, posso fazer em relação à filosofia. Então eu quero dizer que existe e ao mesmo tempo não existe uma cultura universal. Não existe porque só existirá de fato uma cultura universal quando existir aquilo que Marx chamou a humanidade unificada. E não existe ainda a humanidade unificada. A humanidade ainda está dividida em classes antagônicas. A humanidade ainda está dividida em grupos que entram em conflito uns com os outros. A humanidade está comandada por relações de exploração, de dominação, por relações alienadas e alienantes. Então não existe ainda a humanidade no sentido pleno da palavra. Mas existem as possibilidades de alcançarmos uma outra sociedade, de construirmos uma outra sociedade na qual possamos falar que estaríamos mais efetivamente a caminho da unificação de toda a humanidade. E é por meio da unificação da humanidade, é por meio da apropriação universal das forças produtivas que os seres humanos darão passos decisivos na construção disso que poderíamos chamar uma cultura humana universal, cujos elementos já existem. Os germes de uma cultura universal já existem. Nós já temos conquistas da história humana que devem se incorporar a um patrimônio universal da cultura. Mas tudo isso ainda reunido de uma forma contraditória, de uma forma conflituosa, de uma forma heterogênea. Então, Marx, quando analisou essas questões, ele as analisou a partir da discussão sobre a riqueza humana. E ele formulou a seguinte tese, que seria romantismo, e esse romantismo seria um equívoco histórico, nós pretendemos que a sociedade voltasse a uma época pré-capitalista na qual a produção material não visasse a riqueza. Marx disse, o problema não está que a produção material vise a riqueza. O problema está que essa riqueza tem a forma burguesa, essa riqueza tem a forma capitalista, essa riqueza se transforma em capital, se transforma em dinheiro, em puro valor de troca. Então, disse Marx, para que o ser humano possa emancipar-se, possa desenvolver universalmente suas capacidades, suas faculdades, suas potencialidades, é preciso que o ser humano desenvolva uma riqueza universal, despida, porém, de sua forma burguesa. Essa é a linha, é a direção na qual eu penso que devemos trabalhar com a ideia da possibilidade de construção de uma riqueza cultural, de uma cultura universal humana, ou como eu chamei já em outros textos, uma riqueza material e intelectual universal. Resumindo esse aspecto,
os elementos, os germens para essa riqueza existem. Mas seria ingenuidade acharmos que uma cultura universal já esteja plenamente construída. Isso faz parte da luta de classes. E como travar essa luta de classes na escola? Apropriando-nos, como professores, daquilo que de mais rico a cultura humana tenha produzido e socializando tudo isso por meio do nosso trabalho educativo. E aí parece-me que a perspectiva do currículo ganha novas cores, porque a perspectiva é a de a escola inserir-se num processo histórico-social de luta pela construção da cultura universal humana. Não uma escola que se resigne aos particularismos, à fragmentação da cultura, aos relativismos, mas uma escola que contribua numa luta decisiva pela superação da fragmentação do ser humano, pela superação da unilateralidade das culturas locais, pela incorporação das culturas locais a um processo de construção de uma cultura universal humana. Cultura universal essa que não seja a anulação das culturas particulares, mas seja a sua superação por incorporação, seja a elevação dessas culturas a uma outra condição, na qual elas deixem as suas particularidades e elevem os seus aspectos essenciais à condição da universalidade. Trata-se da dialética entre o singular e o universal no desenvolvimento da cultura e no trabalho com os conteúdos escolares.